Olá, seja bem-vindo aqui ao canal, nessa série O Incrível Jesus, onde nós estamos falando sobre Jesus desde antes da criação do mundo até a Páscoa. Todo esse entendimento, tudo isso que nós estamos falando aqui é focado para entendermos Jesus e a Páscoa. Eu falei no primeiro vídeo, o cristão que não entendeu a vinda de Jesus e não entendeu a Páscoa, esse cristão está fora da rota, ele está fora do propósito. A Páscoa é, sem dúvida nenhuma, o evento, a data mais importante na vida do cristão, mais importante na humanidade. Por quê? Porque foi na morte de Jesus e a sua ressurreição que nós fomos livres do pecado. Jesus vem para nos libertar. Nós lemos ontem, primeiro a João, capítulo 3, versículo 5, onde diz: para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Nós vimos nos 2 primeiros vídeos que obra de Satanás foi essa? Foi quando nós, a humanidade, representado ali por Adão, no Éden, nos relacionamos com o pecado. Deus disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não se relacione, não coma, porque você certamente morrerá. E o que é a morte ali? É o afastamento de Deus. A morte na Bíblia é o afastamento de Deus ali. E aí o que acontece? O homem se relaciona com o pecado. E Deus diz: você nunca mais vai conseguir vencer o pecado. Você vai morrer, você não vai conseguir sozinho vencer o pecado. Nós vimos nos últimos 2 vídeos que Deus, então, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz que da mulher virá o Salvador, e ele vai pisar na cabeça da serpente, na cabeça de Satanás. Ele vai vencer Satanás. O que é vencer Satanás? É não se relacionar com o pecado. E hoje nós vamos entender o nascimento de Jesus e a vida de Jesus, para então nós chegarmos no próximo vídeo sobre efetivamente a Páscoa. Mas vamos lá. Quero ler com você primeiro João capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós lemos isso, nós lemos essa parte da Bíblia, esse trecho da Bíblia nos últimos vídeos, e eu quero novamente ratificar aqui para que a gente entenda, porque João capítulo 1, de 1 a 12, vai falar, aliás, de 1 a 14, vai falar da vinda, da missão de Jesus, antes, durante e depois. Vamos entender. Nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem, nós já falamos sobre esse trecho, quando nós entendemos que aqui se relata o tempo mais antigo da Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus antes das coisas serem feitas, antes de Deus ter feito Gênesis 1. Nós já falamos sobre isso, eu não vou voltar. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e aqui João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Não o conheceu, perdão. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas tudo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, com uma glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos lá. Algumas coisas são importantes aqui, e eu e você precisamos estar muito atentos
do que a Bíblia vai falar. Primeira coisa, a Bíblia, depois de falar que Jesus estava com Deus antes de todas as coisas e Jesus criou todas as coisas, participou da criação de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ok. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que em Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não o reconheceram. O que é importante entender aqui? 9. Ali em Jesus estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, ok? Jesus veio ao mundo. E o mundo foi feito por ele. Então Jesus veio em algo que ele fez. Olha aqui que coisa interessante. E o mundo não o conheceu. Apesar dele ter feito o mundo não o conheceu. Muito bem, vamos continuar. Aí vai dizer assim: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus. Isso a gente precisa deixar claro. Quando Jesus veio, ele veio pregar do reino para os judeus. Tá? E a Bíblia diz que os judeus, o povo abraâmico, não o reconheceu. Ok, então ele tinha uma missão. A missão dele era vir pregar sobre o reino para os judeus, para o povo de Deus. Ok, aí a Bíblia continua, diz assim a Bíblia, mas todo o quanto o receberam, ou seja, todos os que aceitaram a Jesus, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então vamos lá, aqui é a missão de Jesus. Jesus vem para estabelecer o reino. Eu vou já falar sobre isso na terra. E ele vem para mostrar esse reino para os seus, que são os judeus. E a Bíblia diz aqui em João que os judeus, não os receberam, não os reconheceram. Não aceitaram ele como o Messias. E a Bíblia diz, então, todos quanto aceitaram ele como o Messias, sendo judeu ou não, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus vem para estabelecer a nossa filiação, para reestabelecer a nossa filiação. Preste atenção numa coisa importante. Só é filho de Deus quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador não é filho de Deus, é criatura feita por Deus. Filho de Deus é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia vai dizer que Jesus nos fez filho adotivo de Deus. Eu gosto de falar, Jesus nos fez família de Deus, porque filho adotivo, quando é adotado, vira família. Nós somos família de Deus. A família era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a família é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós como filho adotivo. Jesus é o Filho unigênito, é o Filho de Deus que tem o gene de Deus. Ele é o único que tem o gene de Deus. Tanto que na gravidez de Maria, Maria engravidou virgem. Maria não engravidou de homem, ela engravidou do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus tem o sangue de Deus, a unigênio, ele tem o gene de Deus, ele não tem gene humano. Olha que coisa interessante, diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, 45 e 47, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, ok? Adão foi o primeiro homem. Muito bem, ele tornou-se o ser vivente. O último Adão, que é Jesus, veio em espírito vivificante. Ele não tornou, ele era espírito vivificante, cheio do Espírito de Deus. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem era dos céus. Aos que da terra são semelhantes ao homem terreno,
os que são dos céus ao homem celestial. Então, Paulo, aqui na Epístola aos Coríntios, está dizendo: Deus fez Adão. Adão era um homem feito do pó da terra. Adão tornou-se um ser vivente, porque Adão era para ser imortal. O pecado tornou Adão em um ser vivente, mortal. Mas Jesus, o último Adão, ele foi feito por Deus, espírito vivificante. Ele veio cheio do Espírito de Deus. E aí tem o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro filho e o último filho. Por que primeiro filho? Porque, e essa palavra filho de Adão eu quero colocar entre aspas, porque foi feito completamente por Deus. Olha que coisa impressionante, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, e eu gosto muito, muito mesmo de ler Gênesis capítulo 5. Olha o que diz Gênesis capítulo 5. Vai falar sobre a linhagem de Adão. Diz assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou, o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Olha só, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas os filhos de Adão foram criados à imagem e semelhança de Adão. Olha que coisa impressionante, isso a gente precisa entender. Nós fomos criados à imagem de Adão, e nós só somos imagem e semelhança de Deus quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus foi feito à imagem e semelhança de Deus na terra. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus, o Emanuel, que habitou no meio de nós. Só que o primeiro Adão, imagem e semelhança de Deus, tornou-se, como está escrito em 1 Coríntios 15, homem vivente, pecou, tornou carne. Jesus nunca pecou, entrou como espírito vivificante e continuou como espírito vivificante. Não que Adão tinha o que Jesus tem de ser Deus. Adão nunca foi Deus. O que Adão tinha era a imagem e semelhança de Deus. O que Jesus tem na plenitude, imagem e semelhança de Deus. Só que Adão pecou. Lembra que Deus disse: Adão, não se relacione com essa árvore do pecado, porque você vai morrer. O que é morrer? Tornou-se vivente, tornou-se mortal pelo pecado. Mas Jesus, não. Jesus sempre foi espírito vivificante, nunca tornou-se pecado. Jesus entrou na terra e não pecou, morreu, foi aos céus e não pecou. Jesus não tem pecado, não tem culpa. Jesus venceu o pecado. Jesus era homem? Claro que era. Jesus nasceu, teve carne e foi experimentado em tudo. Lembra que nós lemos de Isaías 53? Jesus foi experimentado em tudo, sofreu tudo, o mais humilhado de todos os homens. Homem. Só que ele era homem e Deus. Jesus era Emanuel, o Deus que criou todas as coisas, que se humilhou, tornando homem, para aqui na terra vencer o pecado. E aí é importante a gente entender. Olha que Jesus, então, nasceu de uma virgem. Jesus não tem sangue humano, ele não tem paternidade na terra, ele não tem absolutamente herança hereditária, ele não tem paternidade. Mas Jesus nasceu como homem, sua mãe teve parto, ele nasceu em parto, a sua mãe fez um parto e por isso Jesus nasceu, ok? A Bíblia vai dizer que Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Como ele começa seu ministério? Jesus vai então ao Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista é aquele que a Bíblia diz: voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. João Batista é um primo de Jesus, tá? Ele nasceu e a sua missão era preparar o caminho para a vinda de Jesus. João Batista, um homem que olhava para os pecadores e falavam: raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados.
ele batizava por arrependimento. Sim, ele batizava as pessoas por arrependimento. E ele preparava o caminho para a vinda de Jesus. Aí, a Bíblia vai dizer, e eu quero ler para vocês, em Mateus 3, a partir do versículo 1, vai dizer assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama do deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentavam-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao rio Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Muito bem. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que por mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado e a raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de amarrar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso aqui está falando João Batista prevendo a vinda de Jesus. Acontece que, seguindo aqui, dando continuidade, a partir do versículo 13, Jesus aparece e diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu é que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Olha que coisa incrível. Há um encontro de Jesus com João Batista. A Bíblia vai dizer da noiva, que somos nós, do noivo, que é Jesus. De João Batista, a Bíblia diz amigo do noivo. Então João Batista encontra com Jesus ali e fala: Eu não posso batizar o Santo dos Santos, eu não posso batizar aquele que veio para tirar os pecados do homem, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus diz: João, convém que você me batize para que as escrituras se cumpram. Jesus diz: Não pense vocês que eu não vim cumprir a lei, eu vim cumprir toda a lei. E o que era a lei? Tudo aquilo que estava escrito pelos profetas e as leis de Moisés. Então Jesus vem ratificar, Jesus vem confirmar tudo aquilo que estava escrito por ele. Tudo aquilo que estava escrito pelos profetas sobre ele. E uma das coisas é que ele seria batizado. Jesus vem e é batizado. E aí, quando João Batista batiza Jesus, olha só uma coisa incrível que aconteceu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Presta atenção. Aqui, Jesus cumpre a promessa em Gênesis 3,15. Lembra que eu falei com vocês? Nasce o primeiro filho de Adão e Eva, nasce Caim. O que Adão e Eva falaram? Está aqui, nasceu o Salvador. Acabou nossos problemas. A gente viu, Caim pecou, não era para ser o Salvador. E desde toda a humanidade até esse momento, a humanidade aguarda o nascimento de Jesus. E principalmente, Satanás aguarda o cumprimento daquele que viria para pisar na sua cabeça.
Eu entendo aqui, quando Deus fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo, Deus então está falando para o mundo espiritual, para Satanás, esse é aquele que eu prometi, que vem para destruir você e as suas obras. Nesse momento, o mundo espiritual, claro que os céus sabiam que era Jesus, mas Satanás e o mundo da maldade entendem, chegou a nossa condenação. É Ele é o Filho de Deus. A gente vai ver ao longo dos evangelhos, por várias vezes, endemoniados aparecendo, e a Bíblia diz que quando os endemoniados aparecem, a primeira coisa que eles falam é: Cristo, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. E a gente está vendo isso, Deus está confirmando isso aqui. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que a Bíblia diz, a partir de Mateus, capítulo 4, depois que Jesus foi batizado e que Deus fala, chegou a hora, é esse o meu filho. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Deus fala, chegou, ele é Jesus. Aí o Espírito Santo agora leva Jesus ao deserto para ser tentado ao diabo. Jesus foi ao deserto para ser tentado ao diabo. Mas olha só que coisa interessante, ele não foi tentado de qualquer forma. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. 40 dias e 40 noites, meus queridos, no deserto. No 40º dia, Jesus teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: teve fome, Satanás apareceu. Viu Jesus com uma necessidade, Satanás tenta aparecer. E aí ele vai tentar Jesus. E ele faz 3 tentações a Jesus. A primeira, ele diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão. Por que ele está falando se tu és filho de Deus? Porque há 40 dias atrás, Deus fala, esse é o meu filho. E aí Satanás vê Jesus com fome e fala, é agora, vou pegar mais esse. E vou destruir esse de novo, assim como eu destruí todos os outros. E ele fala, se tu és então o querido, o filho de Deus, pede para que essas pedras se tornem em pães. E Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Receba, Satanás, na lata. Então o diabo o transportou para a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, o templo de Salomão. E disse, se tu és filho de Deus, olha de novo o questionamento. Se tu és filho de Deus, lança-te aqui embaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece seus pés em alguma pedra. De novo, se tu és filho de Deus. Aí diz Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus então disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu preciso que você entenda o que aconteceu aqui. Deus fala, esse é o meu filho, aqui está a promessa que eu fiz no Éden. Satanás então, chegou aquele que pode nos destruir. Satanás vê Jesus no deserto jejuando e quando ele teve fome, Satanás vem. E olha só que coisa incrível. 2 das 3 tentações, Satanás fala, se tu és o Filho de Deus. Ok? E Jesus responde. Na terceira, Jesus responde de uma forma incrível. Jesus dá ordem a Satanás. Sai daqui. Meus irmãos, meus amigos, preste atenção. Desde Gênesis 3 até esse momento, ninguém deu ordem a Satanás na terra. Satanás mandou e desmandou na terra. Você não vai ver no Velho Testamento ninguém dando ordem e Satanás obedecendo. Mas aqui, um homem deu ordem a Satanás e Satanás não pôde fazer nada. Por quê? Porque ele é filho de Deus? Sim. Porque ele era pleno do Espírito Santo? Sim. Porque ele nunca pecou? Sim.
Olha que coisa incrível, e eu quero encerrar aqui para você entender. Certa vez, Jesus foi perguntado, ele cura um endemoniado e os fariseus, tentando descredibilizar Jesus, diz, ele expulsa demônio por demônios, por Beelzebul, por chefe dos demônios. Jesus disse, se eu expulso demônio por demônio, o reino de Satanás está destruído. Mas se eu expulso o demônio pelo poder do Espírito Santo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus dava ordem a Satanás, e dá porque é pleno do Espírito, cheio do poder e do fogo de Deus. A plenitude do Espírito está porque Jesus não pecou. Vocês lembram que lá no Éden, o homem se escondeu de Deus. Deus pergunta, Adão, onde é que você está? Ele diz, eu estava nu e fiquei com medo quando o Senhor me chamou. O homem estava com toda a autoridade. O homem estava coberto de uma glória que dava a ele a autoridade. Jesus nasce. Como ele não pecou, essa glória está nele. Adão pecou e perdeu essa glória e ficou nu. Jesus não pecou, essa glória estava nele. Satanás não podia contra Jesus, porque não havia nele pecado, nenhuma acusação. Jesus não tinha erro em nada, e Satanás não podia ter poder sobre ele. A Páscoa, meu querido, minha querida, que nós vamos falar amanhã, tem tudo a ver com isso que eu estou fechando hoje. Jesus, pleno, cheio do Espírito, venceu Satanás, porque ele era pleno do Espírito, ele não tinha pecado. João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, falando de Jesus e apontando para Jesus, que tira o pecado do mundo. Amanhã eu vou falar com você o porquê dos sacrifícios e do sangue que era derramado todos os dias, de manhã e de noite, no templo, desde a época de Moisés, quando havia o tabernáculo. Eu quero falar amanhã com você sobre a Páscoa original, que é a Páscoa quando os judeus, o povo hebreu, foi liberto do Egito. E nós vamos falar amanhã sobre a Páscoa verdadeira, ou melhor, a Páscoa de Jesus, que é uma confirmação daquilo que a Páscoa dos judeus apontavam. Jesus, ele vai celebrar em Jerusalém a Páscoa judaica, ele celebra a Páscoa judaica. E na celebração da Páscoa judaica, ele morre. E eu vou falar com vocês sobre essa relação. Você vai entender amanhã por que até Jesus era necessário se derramar sangue. E por que a partir de Jesus não é mais necessário se derramar sangue. Eu te espero amanhã, para juntos nós podermos entender a Páscoa. Esses 3 dias foi uma construção de entendimento, de base bíblica, para você poder chegar no 4º dia. E o que nós falarmos amanhã, você vai entender. E você vai celebrar, em nome de Jesus, esse ano, uma Páscoa diferente, porque você vai celebrar uma Páscoa com um entendimento igual você nunca teve. Te espero amanhã, aqui no canal. Deus te abençoe.